Need for Speed Unbound é um jogo eletrônico de 2022 de corrida desenvolvido pela Criterion Games e Codemasters e publicado pela Electronic Arts para Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. É o 25º jogo da franquia Need for Speed e o primeiro jogo desenvolvido pela Criterion desde o jogo Need for Speed Rivals de 2013. Mas antes da análise, para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva aí no canal, dê like no nosso vídeo e vem comigo para a review. Quase tudo no mundo exige uma boa dose de velocidade, principalmente em tempos modernos. Queremos que o entregador do lanche chegue o mais rápido possível, que as horas de trabalho passem logo, que os projetos fiquem prontos de uma hora para outra, enfim, que o sucesso chegue o quanto antes. Precisamos desse ritmo frenético e, claro, dos games não é diferente. Entre derrapadas e pódios, Need for Speed volta e meia aparece com um projeto novo, quase sempre com promessas de voltar aos tempos áureos da série Underground e Most Wanted. Desta vez, temos Need for Speed Unbound, um jogo que aposta em visuais cartoonizados, muito hip hop e perseguições insanas, mas não foi dessa vez que a vibe de Underground voltou. Unbound está mais para o sucessor de Need for Speed Heat, o que poderia não ser uma ideia ruim se não fosse por um sistema de progressão mal projetado. Você começa o game criando seu personagem e logo vem a primeira grande mudança, os visuais estilizados. Talvez em um primeiro momento possa parecer um conceito muito alinhado com Fortnite, mas ele confere bastante personalidade ao game. Colorido, divertido e ousado, o estilo artístico é um dos pontos fortes do game. O que pode decepcionar é a baixa quantidade de opções para a criação de personagens, algo compensado pela enorme variedade de roupas, calçados e acessórios. E o colorido não fica só no seu herói, ele se estende a vários elementos visuais de pilotagem. Os efeitos de drift, derrapadas, aceleradas, saltos e finas, além das artes nas ruas, incrementam tudo. Você pode desativá-lo, mas acabará perdendo algo bem legal. Os carros, por outro lado, contam com visuais mais sóbrios e realistas. É incrível notar como cada detalhe é representado e faz uma enorme diferença no design e também na jogabilidade. As combinações de peças são muito robustas e fazem com que você perca muitas horas criando um modelo único ou tentando reproduzir o skyline do Bryah. Lakeshore, sua cidade, é inspirada em Chicago e conta com áreas mais urbanas, autoestradas e partes mais rurais. É bonita, mas nada impressionante. Ela se parece um pouco com o local do jogo anterior, com aquela paleta de cores um pouco acinzentadas, característica do motor Frostbite. Já a narrativa não foge do padrão Need for Speed. Você começa com um carro simples, mas logo é traído por quem menos esperava e tem de recomeçar sua vida do zero, ganhar respeito, vencer corridas, recuperar o que foi subtraído e reconquistar as ruas. Não é empolgante, mas também não compromete. Um dos pontos que chamam a atenção, e aí você decide se positivo ou negativamente, é como ele tenta pegar alguns elementos vistos em Velozes e Furiosos, como o termo família, e aplica em diálogos clichês. Em resumo, você não vai se importar muito, o negócio é correr e pronto. O grande diferencial aqui é no sistema de progressão. Seu objetivo é vencer os desafios durante a semana para no sábado chegar até uma grande corrida, e isso se repete por 4 semanas até o maior desafio de todos. Parece simples, mas não é tanto assim, pois há vários elementos que alteram as dinâmicas de como se aborda cada evento. Aqui entra a premissa de risco e recompensa, o ponto elementar do novo Need for Speed. A maior parte dos eventos exige uma taxa de inscrição, então é preciso pagar com dinheiro in-game para correr. No fim, se o seu piloto vencer, é descontado o valor da inscrição e você recebe uma parte. Mas se chegar abaixo do terceiro lugar, pode não valer tanto a pena. Em alguns casos, é possível ter até prejuízos dependendo da colocação final. E o grande porém, que torna tudo mais arriscado, a quantidade de reinícios é limitada a 4 por dia na dificuldade normal. A jogabilidade de Need for Speed Unbound é incrível, o jogo é rápido, os carros são lindos, as personalizações dão um toque muito especial, o visual é bem bacana, com ressalvas aqui e ali, e a quantidade de ajustes é bem generosa. Seria o universo conspirando para que a série voltasse a brilhar como na era PlayStation 2, mas calma, não é para tanto.
O sistema de progresso, que deveria favorecer a estratégia e criar uma sensação de risco e recompensa, não é balanceado o suficiente. Os prêmios são baixos e muitas vezes não valem a pena, mas não seria um problema se houvesse variedade de corridas. Não há muita. Logo, na segunda semana você percebe que está repetindo as mesmas corridas várias e várias vezes, correndo por quantias módicas que pouco ajudam na compra de carros mais potentes. Need for Speed é sobre uma garagem cheia de carros irados e poder tuná-los de forma que seja possível fazer seu carro chegar até a lua, e ainda cheio de neon. Mas não, você se vê em pindaíbas financeiras, tendo que correr em corridas menores para poder ganhar um dinheirinho capaz de pagar sua inscrição para só então tentar a sorte em outra. Até pode parecer uma ideia inspiradora, lutar para conseguir seu espaço nas ruas, ir devagar até o topo, mas no fim do dia você fica entediado e pouco motivado a voltar para correr no período seguinte. Outro aspecto são os policiais. O sistema de perseguição se parece bastante com o Need for Speed Heat. A dificuldade aumenta conforme o nível de pressão sobe e nos níveis mais altos é um Deus nos acuda. A questão é que o jogador sempre vai estar nos níveis 4 ou 5 de pressão no período noturno, vai correr durante o dia, mas mesmo sendo um bom moço, vai ver as estrelinhas subindo até trocar o sol pela lua. Esse sistema te desestimula a buscar os melhores prêmios da noite, já que não vale muito correr o risco de perder todo o dinheiro conquistado por ser preso. E você vai no nível 5, o mais alto, não dá nem para virar a esquina sem ser surpreendido pelos tiras em suas F-250, helicópteros e outros carros muito mais rápidos que o seu. Então, você passa uma boa parte da jogatina só fugindo. Nas 3 primeiras vezes é divertido, há aquela adrenalina de conseguir chegar no esconderijo com muito suor, mas depois de um tempo fica enjoativo. Você mais foge do que realmente corre contra outros competidores. Mas a pergunta, vale a pena jogar? Need for Speed Unbound tem seu valor em oferecer visuais estilosos, carros muito bonitos, dezenas de personalizações, jogabilidade excelente, boas batidas musicais e muitos colecionáveis, mas derrapa ao entregar uma mecânica de evolução desbalanceada, pouca variedade nas corridas e perseguições exageradas. Há também um evidente cansaço do motor gráfico Frostbite. Mesmo no PlayStation 5, ainda é possível enxergar os cenários carregando pouco à frente, a água é esquisita e as cores da cidade são cinzas demais. Por fim, um multiplayer pouco inspirado. Ele funciona quase como um single player, correr eventos, conquistar recompensas e melhorar seus carros. O ponto aqui é que ele parece vazio e até leva um pouco de tempo para encontrar adversários. Ponto positivo é que o game te empresta alguns carros caso você não tenha algum compatível com os eventos. Definitivamente não é um jogo ruim, talvez em uma boa promoção possa valer mais a pena, já que o preço da mídia física chegou por um preço alto, R$ 380. Por esse valor, não vale a pena comprar. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal para não perder nenhum de nossos novos conteúdos. Um grande abraço e valeu!